Queridos amigos, muita paz a todos. É com grande alegria que voltamos à nossa atividade nesta noite, saudando a todos os que aqui estão nos acompanhando e os que nos acompanham nesse momento através da TV Seja. Retomamos hoje um ciclo de palestras que iniciamos no mês passado em torno das parábolas de Jesus. E diria aos amigos, inicialmente, que estudando as parábolas dos últimos 3 meses, eu estou me sentindo mais ou menos como o verso de uma música que diz: eu vejo flores em você. Ultimamente eu vejo parábolas em mim, em vocês, nos outros, em todo mundo, em todos os lugares. Para onde eu olho agora, eu vejo parábolas. E para não dizer que isso é uma mera impressão, quem acompanhou, por exemplo, hoje, uma entrevista de uma autoridade na área policial, em se referindo a uma ação recente da polícia no estado da Paraíba, a pessoa entrevistada disse o seguinte: é preciso separar o joio do trigo. Portanto, para se referir à operação policial, que foi uma operação, segundo a imprensa, de reorganização das forças policiais na Paraíba, a pessoa exatamente fazia essa referência à parábola do joio e do trigo. Só para lembrar aos que estavam aqui o mês passado e contextualizar aos demais, há 3 grandes estudiosos das parábolas no movimento espírita hoje. Um deles é o professor Severino Celestino, o outro é o doutor Alírio Cerqueira Filho e o terceiro é o doutor Haroldo Dutra. Esses 3 estudiosos juntam-se a diversos estudiosos que, ao longo da história, vêm estudando as parábolas de Jesus. Mas destacamos o trabalho desses 3 autores, porque eles retomam os 2 grandes evangelizadores do movimento espírita brasileiro, que são o Espírito Emmanuel, através da coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, e o Espírito Joana de Ângeles, que vem através da série psicológica psicografada por Divaldo Franco, evangelizando a nação espírita brasileira, e daqui essas obras sendo traduzidas para diversas outras línguas. E estamos avançando no estudo dessas parábolas graças ao nosso trabalho de evangelização. E para fazer uma correção em relação à palestra no mês passado, a turma de evangelização é minha e de Diego, não é só minha. É porque eu tenho uma paixão tão grande pelos meninos da evangelização que o mês passado eu não me referi a Diego. E gostaria de destacar que é no âmbito dessas aulas que estamos preparando que temos encontrado, na releitura desses autores e das parábolas de Jesus, o estímulo para esse estudo que tem dado uma nova visão à nossa própria existência. Para a noite de hoje, nós separamos a parábola do bom samaritano, que é por demais conhecida e que muitos tomam como uma história que Jesus contou a respeito da caridade. O próprio Kardec, numa visão de profundidade desta parábola, vai apresentá-la no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Fora da caridade não há salvação. O samaritano é o símbolo universal dos caridosos. Não é à toa, por exemplo, que a obra do espírito André Luiz e do espírito Manuel Filomeno de Miranda vão apresentar os samaritanos. Por exemplo, quem assistiu apenas ao filme Nosso Lar, haverá de se recordar que aqueles espíritos que fazem a recolha dos espíritos que estão no umbral são chamados de samaritanos, porque são eles que vão ao encontro dos sofridos, daqueles que estão interditados, que estão impossibilitados de prosseguirem a sua jornada. Então, o samaritano é esse símbolo que, não apenas no Brasil, não apenas para nós, mas no mundo cristão como um todo, é o símbolo do caridoso. E essa parábola ela é muito interessante por diversos aspectos, e ela foi anotada por Lucas, como se trata de uma parábola que tem uma referência a um atendimento médico. É natural que ela tenha chamado a atenção de Lucas, porque esse evangelista, não custa lembrar, era médico de formação, e inúmeras curas que Jesus fez
a maioria delas estão anotadas por Lucas, e todos os demais fenômenos que dão a entender que se trata de uma cura, de um atendimento, da ação de Jesus, seja ele mesmo protagonizando, seja através de uma parábola, que envolvem a terapêutica, isto foi anotado por Lucas. Para não perder o fio, então, desse evangelho, que é muito bonito, particularmente é o da minha admiração, nós vamos ler aqui a parábola do bom samaritano, que, como dissemos, está em Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, e transcrita por Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa, então, na sequência da palestra, a nossa tarefa de casa é ler os comentários de Kardec sobre essa parábola. Diz o texto o seguinte: então, levantando-se um doutor da lei, disse-lhe para tentar o mestre: Senhor, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? O doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Mas o homem, o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou depois. Pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? Perguntou Jesus ao final da narrativa. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: vai e faze o mesmo. Essa é, então, como dissemos, a parábola do bom samaritano, cujo título, já destaca exatamente essa personagem como sendo uma personagem que tem um comportamento diferenciado dos demais. Quando nós passamos a analisar esta parábola, nós vemos que ela se compõe de 2 momentos. Ela é uma excelente peça de um diálogo, é de uma construção literária excepcional, porque nós temos, num primeiro momento, antecedendo a narrativa da parábola propriamente dita, nós temos um debate que abre espaço para que a parábola seja apresentada como a exemplificação de uma tese. E eu confesso aos amigos que, em tempos de julgamento do mensalão, de tanto ficar ouvindo a tarde inteira aqueles julgamentos, e confesso a vocês que eu fico estudando e ouço, aprendi uma série de palavras novas. Por exemplo, agora eu sei usar data vênia, que eu não sabia, porque eu fico ouvindo aqueles juristas, o Supremo Tribunal falar, e quando eu li essa mensagem, eu imaginei exatamente o cenário. Alguém, inclusive, com toga, dirigindo-se a Jesus para fazer as perguntas e o debate posto. Se nós observarmos bem, a parábola e a narrativa de Lucas são muito precisas no que diz respeito à redação do diálogo. Nós vamos ter o início do debate com a apresentação dos 2 grandes personagens desta narrativa, que são o doutor da lei e Jesus. E ali estão os 2 apresentando as suas teses. Evidentemente, Jesus não se movia pelo sentimento egóico do doutor da lei
de querer fazer figuração, mas aceitava, como disse o pesquisador Jacques Dupont, o repto aceitava a situação do debate para, se utilizando da parábola, para se aproveitando do debate, apresentar a parábola, transformando aquele momento em que supostamente o doutor da lei queria tentá-lo, como diz a narrativa, no seu início, e para tentá-lo, o doutor da lei vai fazendo questionamentos. O primeiro é um questionamento que atende culturalmente às expectativas do povo judeu, que era um povo monoteísta. Atende às expectativas de todos nós que acreditamos, por exemplo, na imortalidade da alma. Atende à expectativa de todos aqueles que desejam, após a morte, um céu de beatitudes. Vejamos que o doutor da lei pergunta a Jesus, colocando-o no lugar de uma autoridade, portanto, no lugar daquele que podia falar sobre as coisas que não são da terra, e vai perguntá-lo o que é preciso para possuir a vida eterna. É, então, a pergunta deste debatedor, que está exatamente na posição de uma espécie de advogado ou de uma espécie de operador do direito. Ali está usando a sua toga para, em colocando-se numa postura que lhe dava poder e autoridade, desafiar a Jesus. E, evidentemente, para as leis culturais daquele Estado teocrático em que Jesus encarnou aqui na Terra, uma resposta que contrariasse o que estava na lei, que era a Torá, os 5 livros iniciais da Bíblia, era motivo suficiente para que Jesus fosse condenado a um processo por ter blasfemado, por ter faltado com o conhecimento. Então, ali estava aquele jurista desafiando a Jesus. O que é preciso para possuir a vida eterna? E Jesus, então, responde com uma pergunta. O que é que está escrito na lei? Ora, a pergunta, pela resposta à pergunta de Jesus, já diz que o jurista deveria saber o que ele estava perguntando. Porque Jesus não dá uma resposta direta, não apresenta preceitos, não é o local, por exemplo, em que ele apresenta as bem-aventuranças. Porque seguir as bem-aventuranças é estar em condições de ir ao reino dos céus. Jesus, então, volta à condição expressiva daquele homem, com uma delicadeza de alguém que está debatendo em serenidade. O que é que está escrito na lei? E o homem, aquele jurista, conhecedor da lei, para demonstrar o seu conhecimento, que certamente o tinha de todas as leis que envolviam o Estado teocrático, porque, além dos 10 mandamentos, haviam 613 preceitos inspirados na Torá que os judeus deviam observar, cumprir e saber decorado. O homem, então, apresenta o que está na lei, que é um resumo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta. Vejamos que até aí nós temos um debate em que está uma pergunta e uma réplica para cada um. O homem pergunta, Jesus responde com uma pergunta, o que é que está escrito na lei, e ele então responde a Jesus. Até aí nós temos um movimento de equilíbrio nesse debate. Jesus, então, fechando esse primeiro momento do debate, vai dizer: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Então, em termos de argumentação, de lógica, de debate, estava acabado, estava finalizado. Porque era como se o mestre dissesse àquele homem e a nós outros: por que me perguntas como alcançar o reino dos céus, se tu já o sabes? Vai, então, viver isso na prática. Jesus, com muita elegância, que não é aquela elegância, às vezes, forçada do Supremo Tribunal Federal, que pede data vênia ao companheiro e, na sequência, apresenta uma crítica pesada ao voto apresentado. Jesus, com muita elegância, vai, então, lembrar que o mais importante era fazer aquilo e viver bem. Faze isso e viverás. Mas aí nós temos aquilo que poderíamos chamar de o suprassumo do debate. E eu confesso aos amigos que sempre que eu releio isso,
eu fico lembrando de inúmeras situações na vida em que nós nos comportamos assim, ou que nós vemos outras pessoas se comportarem assim. Porque é aquele instante que nós poderíamos chamar aqui de problematização do óbvio. É quando a pessoa não tem o que perguntar, mas faz uma pergunta somente para problematizar. E então, aquele que estava debatendo com Jesus perguntou: quem é o meu próximo? Não é a problematização do óbvio? Porque para alguém que conhecia as leis em profundidade, pelo menos na sua textualidade, perguntar quem era o próximo, desse ponto de vista, é problematizar o óbvio. Mas alguém que pergunta isso, talvez esteja profundamente inquieto. É alguém que não consegue reconhecer. E, nesse instante, aquele contendor de Jesus, aquele debatedor, expressa, na verdade, a sua mais profunda dificuldade. Porque ele era capaz de conhecer as leis, mas não era capaz de reconhecer quem era o seu próximo. E Jesus, como um poderoso scanner, o mais poderoso da terra, compreendendo a dificuldade daquele homem, e não apenas dele, mas de todo um grupo, não apenas social, mas de um grupo emocional e de um grupo espiritual, vai então atender a essa dúvida profunda: quem é o meu próximo? Apresentando na sequência a parábola do samaritano. Nós vamos pular a parábola para voltar ao final desse debate. Fazendo então uso do seu direito à fala, do seu momento, Jesus vai narrar a história do bom samaritano. E ao terminar a narrativa, Jesus então volta àquela situação de pergunta e resposta. E vai perguntar para o homem: qual desses três, dos três personagens da parábola, parece ter sido aquele que foi o que estava em consonância com as leis divinas? Qual daqueles três te parece ter sido o mais próximo do próximo? Qual daqueles três parece ter sido aquele que melhor representa a noção de próximo? Nós poderíamos fazer milhares de paráfrases da pergunta final de Jesus, que é exatamente a pergunta para devolver ao outro a possibilidade de raciocínio. Então, aquele jurista vai dizer para Jesus: o que usou de misericórdia? Essa resposta é extraordinária, porque ela é exatamente a resposta que confirma o conflito íntimo quando ele perguntou: mas quem é o meu próximo? Vejamos que ele não é capaz de responder que foi o samaritano. Porque se ele não tivesse orgulho, preconceito, se ele não estivesse ali querendo maquiar quem ele era, se ele tivesse uma perspectiva acolhedora em relação ao próximo, se ele esperasse que a resposta que Jesus fosse dar viesse ao encontro das suas dificuldades, ele teria nomeado o personagem principal da parábola. Como a resposta de Jesus vai de encontro e não ao encontro da sua estrutura de pensamento, e ele é ali desvelado no seu orgulho, na sua vaidade, mais especificamente no seu preconceito, ele não tem coragem de pronunciar a palavra samaritano. E nesse instante, ele se parece com muitos de nós em muitas circunstâncias, em que nós não somos capazes de nomear diretamente e usamos diversos recursos de paráfrases para nos referir a sentimentos que nos incomodam, a pessoas que nos incomodam, a situações traumáticas. Nós usamos esses recursos da linguagem, muitas vezes, para maquiar a nossa dificuldade de apresentar uma resposta efetiva. Foi o que aquele jurista fez. A resposta dele é: aquele que usou de misericórdia. E Jesus, então, para finalizar o debate, vai usar, então, a mesma recomendação dada antes. Então, vai e faze o mesmo. Jesus, então, atende a esse momento, dando àquele homem a mesma resposta que havia dado na metade do debate. Volta, então, ao mesmo ponto. Se tu sabes que tens que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo, então vai e faze o mesmo. Então, essa peça,
literária em que a parábola está escrita é uma peça muito bonita, que pode ser analisada de diferentes pontos de vista, e nesse momento nós trazemos exatamente nessa representação de que Jesus, colocado metaforicamente num tribunal, dali sai dando uma grande lição de humildade a quem supostamente queria lhe enredar. Passando então desse primeiro nível de reconhecimento da parábola do bom samaritano, nós vamos para um segundo nível em que o olhar naturalmente se volta para este personagem principal, que vai ser reconhecido não apenas por nós, mas pelo próprio doutor da lei que desafiou a Jesus, embora não o tenha dito em sua resposta, que o samaritano era caridoso, que foi ele que ajudou o próximo, que ele é, para o movimento cristão, esse símbolo daquilo que nós devemos ser. É o grande horizonte para nós, porque como nós não podemos ainda ser perfeitos, né, como o nosso Pai, apesar de Jesus nos ter dado esta sentença, essa ordem, esse convite, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, como nós não conseguimos ainda esse nível, nós nos contentamos com o samaritano. É o nível em que nós gostaríamos de chegar, que é aquele nível em que a caridade se faz desinteressadamente. Por isso, Allan Kardec vai colocar esta parábola no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele apresenta o conceito espírita que fora da caridade não há salvação. Nós podemos ser espíritas, mas se não praticarmos a caridade, esse rótulo de espíritas não vai nos ajudar. Nós podemos ser católicos, nós podemos ser muçulmanos, budistas. O que interessa não é o rótulo religioso, mas a ação da caridade que independe do rótulo religioso. Então, o samaritano é este símbolo que nós queremos ser. Ele é tudo aquilo que nós almejamos. E quando nós ficamos apenas nesse nível exterior de análise do samaritano, nós sentimos uma grande atração por esse modelo, mas não raro nós entramos em crise consciencial. Porque nos dias de hoje, por exemplo, há muitas circunstâncias em que nós gostaríamos de ser o samaritano, mas não somos, ou não podemos ser, ou a prudência nos auxilia a não sermos. Por exemplo, circunstâncias em que, dirigindo à noite, numa cidade como Campina Grande, não precisa ser numa metrópole como São Paulo, depois das 10 da noite, ninguém para no sinal. E, às vezes, a gente passa direto no sinal, tem uma pessoa pedindo esmola no sinal, e a gente não para e não chega nem na esquina seguinte e se lembra do samaritano. E aí? Era para voltar e atender a pessoa? E se for uma cilada? E quem está dirigindo na estrada e outro pede carona? E alguém que está num determinado local e aparecem pessoas estranhas, e a gente sai correndo. E aí? E o nosso modelo de samaritano? Então, quando nós ficamos nesse nível superficial de interpretação dessa parábola, achando sempre que a ação do samaritano é sempre uma ação exterior, nós entramos num grande conflito, não raro. Porque há muitas circunstâncias hoje em que, para preservar a nossa própria integridade e a integridade da família, nós não podemos nos expor em algumas circunstâncias, ainda que aparentemente fosse bom nos expor nessas circunstâncias. Isso é tão sério e tão grave que, no antepenúltimo livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele narra a experiência de um espírita que sai da casa espírita já tarde da noite e vai atender a uma pessoa num determinado bairro da cidade e sofre um assalto. E é naturalmente assaltado, vítima de pressões físicas, psicológicas, aliás, de violência física e psicológica, e, na sequência, narrando o caso, quando essa pessoa se recupera, na sequência volta à casa espírita, na reunião mediúnica, os espíritos bons o advertem: você não deveria ter ido só. Vejamos bem, Filomeno de Miranda narra este caso, aparentemente inocente, infantil. Quando nós olhamos para a obra de Manuel Filomeno de Miranda, da década de 70, de 80, nós jamais encontraríamos um caso desses. Porque lá na primeira parte da obra,
todos nós, quando lemos, somos estimulados a essas ações. Mas no seu antepenúltimo livro, Filomeno faz então essa ressalva que não devemos mais, em determinadas circunstâncias, colocar a nossa integridade física à mostra, à prova, porque nem tudo os espíritos podem fazer por nós. Então, essa é uma pequena reflexão sobre esse nível 2 de interpretação da parábola do samaritano. É o nosso horizonte. Todavia, nós precisamos aprofundar o conhecimento de quem é o samaritano. E aí, nesse nível 3 de interpretação, o trabalho do Dr. Alírio Cerqueira nos ajuda muito a entender. Nós vamos verificar que todos os elementos da parábola, os lugares, os personagens e as ações, inclusive a montaria, são simbólicos. Nós começamos exatamente pelas cidades, Jerusalém e Jericó. Geograficamente, todos nós que estudamos história, que entendemos um pouco do Evangelho, sabemos que elas estão situadas em pontos geográficos diferentes. Jerusalém está acima do nível do mar e Jericó está abaixo. Eu encontrei referências diferentes sobre essa posição geográfica. Alguns autores dizem que Jerusalém está a 840 metros acima do nível do mar, outros que está a 2.000 metros. Aí um autor vai dizer que Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar, outro que está a 240. Não interessa. O que interessa é que elas são símbolos de duas condições espirituais de sintonia. Como todos sabemos, Jerusalém, por ser a capital religiosa que era a época de Jesus e por ser, hoje, a cidade sagrada para 3 religiões, continua sendo exatamente esse símbolo do lugar da sintonia. E Jericó representa exatamente o oposto. Representa toda a ligação que nós temos com o mundo material, os interesses, as negociatas, tudo aquilo que representa o mais profundo apego à vida material. E vejamos que entre algo que está acima e algo que está abaixo, no percurso iniciado acima, nós vamos ter necessariamente uma descida. Basta que nós nos lembremos, por exemplo, da sensação de sufocamento de sair de uma cidade que está acima do nível do mar e descer para um lugar abaixo do nível do mar. Nós temos uma sensação de sufocamento. Nós nem precisamos ir muito longe. Basta fazer uma viagem aqui bem perto, ir para a areia e de lá, pegando a rodovia do Anel do Brejo, ir para Guarabira, por exemplo. É sensação total de sufocamento, aquele calor, aquela pressão. A parábola vai lidar com esses dois símbolos de modo muito interessante. Um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Como todos vocês já raciocinaram, o sacerdote fazia uma viagem em que ele perdia a conexão com o sagrado, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Do mesmo jeito, um levita, que não era exatamente alguém que vivia às expensas do templo ou mantido pelo templo como sacerdote, mas era alguém que tinha funções em todo aquele processo de legislação do templo em Jerusalém. Então, ambos desciam de Jerusalém para Jericó. E eles vão se encontrar com um homem à beira do caminho. E, nesse sentido, Jesus é magistral. Não há referências escritas consultando as traduções, e segundo Haroldo Dutra, que é a autoridade neste sentido, para dizer se o texto indica que o homem subia ou descia. O homem havia caído na mão de salteadores e estava na estrada. E como qualquer homem, qualquer pessoa que houvesse caído e que haja caído na mão dos salteadores, estava evidentemente desfigurado. Ele estava sem as suas vestes, sem as suas posses, portanto, ali estava um corpo à beira da estrada. E nós nos reconhecemos enquanto partícipes de determinadas comunidades pelas roupas que nós vestimos. Sem roupas, nós somos homens ou mulheres. Nós somos um corpo que ali está. E aquele homem, segundo a narrativa, estava à beira do caminho. E, portanto, sem as suas roupas, sem as suas peças de identificação, portanto, sem falar,
ele não podia ser identificado como pertencente a nenhuma das tribos que compunham, no sentido inicial da parábola, o grupo de Israel, as tribos que compunham o reino de Israel. E, num sentido simbólico, sem que ali se apresentasse as suas roupas, a sua forma de falar, ele não podia ser identificado como um sujeito, ou ele não podia ser identificado como um cidadão, porque ali estava apenas um corpo à beira da estrada. E como não é difícil de imaginar, nesse nível simbólico, o sacerdote e o levita que por ali passaram, eles vão estar tomados exatamente dos sentimentos mais egóicos que nós podemos ter. Eles vão estar descendo em sintonia e, portanto, quem desce em sintonia, um dos primeiros sentimentos que desenvolve é o da indiferença. E eles são indiferentes ao homem que está na estrada. Eles passam e vão adiante, porque eles estavam perdendo a condição de se moverem, por exemplo, pela psicologia do cuidado. E essa semana eu tive a extraordinária satisfação de ver que Leonardo Boff escreveu 2 livros sobre psicologia do cuidado. Na mesma esteira dessas psicologias específicas, como Joana de Ângeles está escrevendo, psicologia da gratidão. Portanto, o sacerdote e o levita haviam perdido a sua condição de compaixão e se mostraram indiferentes àquele corpo que ali estava. Na sequência, o texto anotado por Lucas é preciso. Vai dizer que um samaritano viajava por aquela estrada. Ou seja, não há referências textuais de se o samaritano estava subindo ou se ele estava descendo. Ele estava viajando por aquela estrada. E ele, então, vai identificar o homem que estava caído. Portanto, ao identificar o homem que estava caído, nós já raciocinamos em sentido contrário ao do sacerdote e o de levita. Ele não foi indiferente. Esse é o primeiro momento. Enquanto os outros foram indiferentes, ele não se move por esse sentimento porque ele identifica a pessoa que ali está. Ele reconhece que é um ser humano. Mais do que isso, ele reconhece que é alguém que fora atingido pelos salteadores. E, na sequência, nós vamos ter a descrição das suas ações. Primeiro, iniciando-se pelo nível que é cognitivo-emocional. Ele foi tomado de compaixão. E aí nós já começamos a perceber que, ou subindo de Jerusalém para Jericó, ou mesmo descendo, ou mesmo descendo de Jerusalém para Jericó, ou subindo de Jericó para Jerusalém, o samaritano estava em sintonia, porque ele foi tocado de compaixão. Não só tocado de compaixão, que muitas vezes ocorre conosco, nós nos compadecemos de uma ação, mas ele é capaz de retardar a sua marcha. Ele é capaz de parar a viagem. Ele é capaz de descer da montaria. Portanto, ele refaz os planos da viagem que ali estava empreendendo. E, na sequência, ele vai cuidar do homem à beira da estrada. Não interessa quem era, porque o homem não tinha roupas, o homem não podia falar. Não há uma única palavra que esse que havia caído nas mãos do salteador tivesse dito. A parábola não registra isso. Portanto, era alguém impossibilitado de dizer quem era. Talvez até fosse uma autoridade, mas não diz uma única palavra. Provavelmente desacordado, o que é num nível simbólico muito interessante. O samaritano, então, desce da sua montaria, tocado de compaixão, e vai operar segundo os elementos de uma narrativa da época ou de um conhecimento cultural da época. Vai tratar os ferimentos com um unguento, com um óleo, vai depois deitar vinho, portanto, um cicatrizante. Na sequência, vai fazer curativos naquelas feridas, e como se isso não fosse bastante, vai colocar o homem sob a sua montaria e, portanto, vai caminhar a pé, porque a montaria leva o doente até uma hospedaria, vela-o durante toda a noite, deixa a hospedaria no dia seguinte,
dá ao hospedeiro 2 denários, portanto, um recurso financeiro suficiente para que o hospedeiro continue cuidando daquele homem e adverte que, se despesas maiores forem feitas, na volta ele restituirá. Essa é, então, a narrativa. E, do ponto de vista simbólico, todos esses elementos são importantes, né? Há quem tenha feito a interpretação, e, por exemplo, Humberto de Campos também fez, de que quando o samaritano diz que virá e voltará para pagar, está se referindo a uma próxima reencarnação. É interessante, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista simbólico nós temos outros itens. Vejamos que aquele que estava atacado pelos salteadores precisava de primeiros socorros imediatos. E o samaritano não vai lhe perguntar o que era preciso, nem se tinha plano de saúde, por exemplo, para fazer uma referência a situações que muitos vivemos. Vai tratar daquele homem com os instrumentos que ele tinha à mão. Portanto, para feridas expostas, nós não podemos colocar nenhum ácido. Aliás, nenhum ácido para ferida alguma. Nós precisamos colocar na ferida algo que possa dar à pele, ou se a ferida é emocional, moral, algo que dê conforto ao portador da ferida. É o primeiro movimento. Se nós imaginarmos o salteador como aquele que já estava num nível de sintonia muito mais desintonizado do que o sacerdote e o levita, nós vamos entender que ele desceu de Jerusalém para Jericó e, por estar emocionalmente e espiritualmente desintonizado, ele caiu com facilidade na mão dos salteadores, ou seja, ele se colocou no perigo. Porque se ele não estivesse na situação de perigo, ou se ele não precisasse resgatar nada com aquela situação difícil, ele não teria caído na mão dos salteadores. Querem uma prova disso? Se lembrem de todas as reportagens que vocês ouviram sobre acidentes, por exemplo, sobre acidentes aéreos. Sempre os repórteres encontram alguém que ia embarcar na última hora e não embarcou. Era alguém que não precisava passar por aquele karma, por aquela dificuldade. Este não é o caso desta personagem da parábola do bom samaritano, porque estava fora de sintonia e aí facilmente caiu na mão dos salteadores. E certamente, com a sua dissintonia, com os seus conflitos, com as suas culpas, aquelas feridas morais de ter caído nas mãos dos salteadores requisitavam uma ação emergencial de socorro, sem questionamento. É o óleo para tratar as feridas. No momento seguinte, após esse contato inicial, esse primeiro processo de apoio, vem a cicatrização, que é o elemento referido pelo vinho. É preciso cicatrizar, ou seja, é preciso tirar a criatura do momento conflituoso, do momento de culpa e, às vezes, sobretudo, de autopunição, e que em muitas pessoas a autopunição chega à mutilação física. É preciso tirá-la desse momento emocional e espiritual e começar a tratar essas feridas, cicatrizando-as. Então, são as palavras de orientação no nível simbólico de interpretação desta parábola. E, na sequência, quem assim está, precisa de montaria, porque não é capaz de se erguer sobre as próprias pernas. Por isso, o samaritano vai colocar o doente sob o seu cavalo. Num sentido simbólico, quem está em conflito, quem está, digamos, no estágio máximo, que é o de automutilação, ou física ou emocional, que é aquela pessoa que se sente incapaz para qualquer coisa, é uma automutilação emocional, precisa, no início do tratamento de recuperação, de uma montaria. Precisa se apoiar em alguém. Precisa estar ao lado de alguém que seja íntegro, que seja feliz, que tenha uma perspectiva otimista sobre a vida, para que a pessoa, em recebendo a emanação daquele sol de felicidade, também veja que é possível ser feliz, que é preciso se recompor. Por isso o samaritano coloca o homem em sua montaria e leva-o à hospedaria.
Do ponto de vista médico, era como se o samaritano tivesse feito a ação do SAMU e, na sequência, levou, digamos, para o hospital, para a UPA, levou lá para o lugar onde os cuidados específicos vão ser apresentados. Porque nós podemos ser o apoio de muitas pessoas, mas se nós não somos profissionais da área, não adianta. Nós podemos até fazer um torniquete ou algo parecido para estancar a sangria em alguém, mas sem ser médico e sem estar numa sala de cirurgia, não dá para suturar. É preciso, então, levar para alguém que possa fazer isso. E o samaritano tem essa ação. Não era possível ficar com aquele homem ao relento, na estrada. Até porque a estrada significa a beira do caminho. Significa o momento em que nós podemos estar vulneráveis. O samaritano estava em sintonia, mas o salteado não. E quem garantia que, em ali ficando, ele fosse capaz de manter-se em sintonia e manter o outro em sintonia? Portanto, se estava acompanhando alguém do ponto de vista emocional conflitado, é preciso levá-lo ao local de apoio. De um ponto de vista médico, na leitura ou psicológico, pode ser um encaminhamento para a terapia. De um ponto de vista espiritual, a hospedaria é exatamente o local de amparo, que nós podemos fazer a leitura de um centro espírita, mas de uma igreja, de um local de acolhida. Para um alcoólatra, por exemplo, essa hospedaria é o grupo dos alcoólicos anônimos. Para alguém que é dependente químico, vai ser um grupo de apoio a dependentes químicos. Para alguém que tem dependência, por exemplo, em internet, em jogos de internet, que está psiquicamente transtornado, essa hospedaria é a terapia, que não é das mais fáceis, para a desvinculação da dependência psíquica. Então, vejamos que o samaritano ele age exatamente como aquela figura que é perfeita. Age no primeiro instante com os primeiros socorros e age no momento seguinte, levando exatamente para o local adequado ao tratamento. A personalidade do samaritano se mostra tão em sintonia, tão perfeita, tão plena, tão ajustada, que vai não só cuidar dos primeiros socorros, levar para o abrigo seguro, como vai deixar recursos para que a pessoa seja cuidada. E aí, relendo essa parábola essa semana, garanto a vocês que eu descobri o óbvio. Jesus ensinou tudo, inclusive as profissões novas. Cuidador de doentes e de idosos é uma profissão que está sendo regulamentada no Brasil em 2012. E Jesus apresentou na parábola do samaritano o cuidador do doente, o hospedeiro, alguém que deveria ficar lá, cuidando. E ele retomava a vida sem se desligar daquele a quem ele tinha atendido, avisando então que voltaria para verificar se despesas outras haviam sido feitas. Ou seja, se aquela pessoa, no nível simbólico, que era conflitada, voltou a ter um surto, o que é natural, é até previsível. Ou se continuou a sua jornada, se integrou, se recompôs a sua personalidade, o seu lado emocional e prosseguiu. O importante é, como eu disse, a psicologia do cuidado. E, nesse sentido, é muito interessante essa ideia de Leonardo Boff, no sentido de uma psicologia que nós precisamos ter, e, segundo ele diz nos seus livros, em relação à família, à saúde e à educação. Eu fiquei absolutamente extasiada, meus amigos. Por isso eu digo a vocês, eu vejo parábolas agora em todos os lugares. Porque Leonardo Boff abre o seu livro, Psicologia do Cuidado, para dizer que o cuidado se revela na família, na saúde e na educação. Para quem estava lendo a parábola do bom samaritano, isto não é coincidência. Isto é a sincronicidade com a mensagem de Jesus. E o samaritano estabelece, então, essa relação de cuidado para com o seu protegido naquele instante. Então, nesse nível 3 de interpretação da parábola, tudo é simbólico. O samaritano é um símbolo, a montaria é um símbolo, o que foi salteado está despido, desfigurado, destituído da sua condição de sujeito, é simbólico, representa uma situação que nós podemos cair,
podemos estar ou já estivemos. Por isso a recomendação de Jesus, orai e vigiai, porque alguém pode dizer, não, mas eu nunca estive na mão dos salteadores a ponto de ficar desfigurado. Por exemplo, uma obsessão de largo curso, uma subjugação. A referência de Jesus é orai e vigiai, para não cairmos em tentação, porque nós podemos ficar no lugar do salteado. Isso é também simbólico. O óleo, o vinho, as ataduras, tudo isso é muito simbólico. O cuidador, o hospedeiro, o lugar seguro em que aquele que está doente, aquele que tem feridas, sejam físicas ou sejam emocionais, vai ser colocado para ser tratado. Tudo isto representa simbologia de situações em que nós podemos estar. Agora, adentrando então no quarto nível de interpretação, que é aquele, como dissemos, estamos alegremente, né? E nesse sentido eu poderia dizer, vale muito a pena ser evangelizador de juventude, construindo com a nossa turma de terceiro ciclo de juventude, que é o nível Jesus metalinguístico. E confesso aos amigos que eu estou lendo 6 livros sobre parábolas e eu não achei nenhum autor que dissesse isso. Por isso, eu digo com a mais profunda alegria que ouvi isso em nossa sala de evangelização, de uma evangelizanda profundamente sintonizada com os bons espíritos, quando diz, Jesus se representa nas parábolas metalinguisticamente. Está falando dele. E eu encontrei esta semana um autor que diz que Jesus representa aos outros, a Deus e a si nas parábolas. E há diversos exemplos para isso. Por exemplo, quando ele diz que Deus faz o sol nascer para justos e injustos. Isso, para os judeus, deve ter sido um ensino profundo, porque eles separavam as pessoas em justas e injustas. E a representação do Pai é, portanto, uma representação de equilíbrio. Voltando, então, à parábola, Jesus representa-se no samaritano. Fala de si. Usa exatamente a expressão de alguém que na sociedade era o excluído para apresentar a sua misericórdia. Quem é que pode nos acudir quando nós caímos nas mãos dos salteadores, dos nossos obsessores, das nossas invigilâncias, das nossas dificuldades emocionais, quando nós somos vítimas da nossa incúria e da nossa imperfeição? A expressão nordestina para tudo isso é valha-me Deus, porque nós temos essa representação de Deus muito humana, mas é a Jesus que nós nos referimos. Quem pode ser para a humanidade guia e modelo, senão Jesus? O grande samaritano da humanidade, que está em perene sintonia e, portanto, é capaz de estar na estrada sem sintonizar com os salteadores, só Jesus, que foi o Espírito que veio à Terra e, como diz Allan Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Espírito mais evoluído que Deus mandou à Terra. Portanto, nem descia de Jerusalém para Jericó, nem subia de Jericó para Jerusalém, porque desceu das paragens celestiais para a Terra sem perder o equilíbrio. É o samaritano. Quem, senão Jesus, é capaz de atender às nossas demandas emocionais e espirituais com tamanha delicadeza, colocando óleo, depois vinho, atando as nossas feridas emocionais, nos colocando sobre o cuidado de outrem ou de outra que possa nos amar em profundidade, acreditar na nossa recuperação a ponto de dizer que vai voltar para nos ver. É um Jesus metalinguístico que se representa no samaritano, sem dúvida alguma. E para não humilhar, no sentido positivo desta palavra, aquele jurista que debatia consigo, para não falar de si mesmo, para não se apresentar explicitamente, como em outras passagens, como caminho, verdade e vida, narra a parábola do samaritano para exemplificar quando é que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, e amamos ao próximo como a si mesmo. Ele que é exatamente essa referência para nós, conta a história da parábola dos samaritanos,
para que nós possamos ter esse horizonte de progresso, de elevação espiritual e, portanto, possamos nos colocar sintonizados com Ele. Nesse sentido, então, chegando ao final desta exposição, nos cabe perguntar: quem somos nós na parábola do samaritano? Nós podemos ser o sacerdote e estar descendo de Jerusalém para Jericó. Ser o levita e igualmente estar descendo. Ser o homem que está atingido à beira do caminho e, portanto, sem condições de se revelar quem é, sequer de dizer as suas próprias necessidades. Nós podemos ser também o óleo, o vinho ou as ataduras, porque há muitas situações na vida em que nós estamos convidados a ser o óleo na vida de alguém, ser aquela criatura que está ali para dar o suporte emocional, o apoio, para levantar alguém que está emocionalmente caído. E às vezes é um filho, o marido, a esposa, o irmão, o pai, a mãe, é um companheiro de jornada. Em outros momentos nós podemos ser o vinho, que é o elemento cicatrizante. Podemos então ser a referência de alguém. E nós assim somos, por exemplo, quando nós somos pai, somos mãe, somos evangelizador, somos professor, somos funcionário público, somos profissional liberal. Nós precisamos e temos a ocasião de ser vinho, de cicatrizar a vida de alguém, as suas circunstâncias. Em outro momento, nós podemos ser a montaria. E, no excelente sentido da palavra, ser o cavalo que transporta alguém. É muita honra ser o cavalo que transporta alguém numa existência problemática, evitando, por exemplo, que a pessoa se suicide, ou evitando que a pessoa, por exemplo, se suicide no sentido profissional da expressão. Há muita gente que profissionalmente está se suicidando, emocionalmente se suicidando, porque suicida não é aquele que tira a vida física. Há muitas formas de suicídio. E muita gente precisa dessa montaria, de apoio em determinados momentos. Mas nós podemos também ser o hospedeiro, o cuidador, aquele que vai hospedar alguém que está caído na vida por um determinado tempo. Nós podemos igualmente ser a atadura em circunstâncias difíceis, circunstâncias em que há guerras, às vezes tácitas, entre pessoas, e nós podemos atar as feridas emocionais dos contundentes, dos beligerantes, daqueles que ali estão e não conseguem perceber que se conduzem na vida descendo de Jerusalém para Jericó. E todos nós queremos, em determinado momento de nossas vidas, ser o samaritano. Talvez ser o samaritano, no sentido que a parábola apresenta, seja o projeto interexistencial ou múltiplo existencial para nós. Porque nós não vamos, provavelmente, nesse sentido profundo da mensagem, alcançar o nível profundo dos samaritanos. Porque ser samaritano é muito mais do que dar esmola a alguém que está na esquina. Ser samaritano é manter-se na sintonia, para mesmo diante das situações adversas, não perder o rumo, não perder a bússola, não perder o norte para onde ia. Porque o samaritano tinha uma meta. Ele tinha para onde ir, ele viajava por aquela estrada. Mas ele fez um contorno, um atalho, e voltou à sua estrada. Vejamos que elemento simbólico importante. Porque, como samaritano, foi preciso fazer um ajuste no planejamento inicial, mas não perder a viagem. A parábola não diz que o samaritano ficou para cuidar do doente. O samaritano agiu na urgência. E todos os demais elementos agem na urgência. O óleo, o vinho, as ataduras, a cavalgadura, o hospedeiro, agem na urgência. Porque há um planejamento maior da vida que exige a nossa atenção e exige que nós não percamos esse foco. Para onde nós estamos indo?
Para onde nós estamos indo? Essa é que é a pergunta. E se essa pergunta tiver como resposta um pequeno atalho, que façamos esse contorno, mas não percamos de vista o caminho, o foco para onde estamos indo, tomando exatamente Jesus como o samaritano das nossas almas, como o samaritano que está há milênios atendendo a terra nas nossas mais íntimas necessidades. Fiquemos, então, amigos, com a referência para em casa nós voltarmos à leitura desta extraordinária parábola que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.